59. Bom dia, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Vamos dar início à sessão das 9 horas do dia 17 de junho de 2021, da segunda turma ordinária da terceira Câmara da primeira sessão de julgamento do CARF. Nós temos pedido de sustentação oral, solicitação de sustentação oral em relação ao item 59, que é um processo paradigma, e o item 60, e também em relação aos itens 63 a 65. O item 63 também é um processo paradigma dos itens 64 e 65. Então, nós vamos iniciar com esses processos. Então, inicialmente, o item 59, a recorrente é a Cummins Brasil Limitada, e o relator é o conselheiro Cleucio. Eu peço ao apoio, por favor, que convoque o patrono, o Dr. Henrique, para entrar na sala. Ok, presidente, irei convocá-lo. Itens 59 e 60 da pauta. Doutor Henrique, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem Não, no chat. eu era relatora, né? De novo. Itens 59 e 60 da pauta. Doutor Henrique, seu processo será julgado agora. Você falou comigo? Patrão convocado, presidente. Teve exatamente da empresa, mas tinha um que você era relatora. Isso é bem chato. Tudo bem. Bom dia, doutor. Bom dia. Bom dia, conselheiros, tudo bem? Bom dia, senhores. Então, nós vamos iniciar com os itens 59 e 60 da pauta, né? O item 59 é um processo paradigma do item 60. Então, o relator é o conselheiro Cleucio, ele vai fazer a leitura do relatório e depois eu passo a palavra ao senhor para fazer a sustentação oral, ok? É só que mantenha o microfone desligado enquanto o relator faz a leitura. A palavra, Cleucio. Obrigado, presidente. Bom dia, presidente. Bom dia, conselheiros. Bom dia, doutor Henrique. Bom, aqui trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão de DRJ, que manteve despacho decisório, o qual não homologou o PERDECOMP transmitida pela empresa indicada acima. Em suma, o despacho decisório não homologou a compensação por entender que o DARF referente ao PERDECOMP estava alocado para pagamento de crédito tributário devido, não havendo crédito para ser aproveitado mediante compensação. A empresa ingressou com manifestação de inconformidade, sustentando que o crédito subsistia, pois teria se equivocado no preenchimento da DCTF original, em que constou o valor de RPJ a mais do que efetivamente devido. Para corrigir o erro, retificou a DCTF com o valor que alegou ser o correto. Em sua decisão, a DRJ considerou improcedente a manifestação de inconformidade, pois esta não veio acompanhada dos documentos contábeis, comprobatórios do mencionado equívoco. A recorrente interpôs recurso voluntário, apresentando diversas alegações, reiterando, no entanto, que errou no preenchimento da DCTF, mas corrigiu o erro mediante retificação da declaração. É o relatório, presidente. Ok, obrigado. Doutor Henrique, você tem a palavra por até 15 minutos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor Cleucio. Obrigado pela leitura do relatório. Eu acho que a controvérsia já ficou bem definida. Eu só gostaria de ressaltar que na manifestação de inconformidade, além de demonstrar que a DCTF foi retificada para constar o valor correto do IRPJ devido no período, a recorrente trouxe o documento correto para demonstrar o seu direito, ou seja, a DIPJ transmitida em 28 de junho de 2012, anteriormente ao despacho decisório eletrônico, a que já demonstrava o valor correto de IRPJ apurado no período. Essa DIPJ, ela nunca foi retificada, ou seja, o valor correto do tributo já era de conhecimento do fisco. Aqui é importante ressaltar que a DIPJ é o documento correto, e assim entende a recorrente, para demonstrar o seu direito ao crédito. Isso porque o valor do crédito pleiteado é 1% do valor do débito apurado e pago no primeiro trimestre de 2011.
Assim, não é razoável exigir que a recorrente junte toda a documentação que embasou a apuração fiscal do período, e aqui a gente está falando de uma empresa com atividade comercial intensa, que teria que trazer notas fiscais de insumo, venda, conta de luz, pagamento de aluguel, enfim. A gente está falando da recomposição de mais de 8 milhões de RPJ que foram pagos. Portanto, a recorrente entende que o seu direito está plenamente demonstrado e requer o acolhimento integral e provimento do recurso voluntário para reconhecer o direito creditório, homologando a compensação efetuada, mas, caso assim não se entenda, em observância ao princípio da verdade material, a requerente requer a baixa dos autos para realização de diligências e verificações adequadas, considerando a quantidade enorme de documentos a serem analisados para verificar o que se entender que deve ser provado. E dessa forma, a recorrente se coloca desde já à disposição para fornecimento das informações que lhe forem solicitadas. Assim eu concluo. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor Henrique. Pede ao voto, Cleiton. Bem, o recurso é tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. A recorrente não alegou preliminares, podendo o recurso ser apreciado diretamente no mérito. Quanto ao mérito, a controvérsia se resume ao fato de a empresa ter transmitido DECOMP de final 6906 em 30/7/2012 para compensar crédito de IRPJ. O crédito decorreria da diferença entre o valor de IRPJ confessado e pago originalmente e o valor que a empresa alega ser corretamente dá um valor de R$ 87.930. O despacho decisório considerou que o DARF utilizado para quitar débito tributário confessado em DCTF foi integralmente utilizado para o respectivo, não restando crédito para ser compensado. Em sua defesa, a empresa alega que se equivocou no preenchimento da DCTF original e, revendo seus assentamentos contábeis, verificou que o débito efetivo era R$ 8.601.137 e não R$ 8.689.067. Para tanto, retificou a DCTF, ressaltando que o valor correto constou de sua DIPJ, transmitida em 28/6/2012. A DRJ considerou improcedente a manifestação de inconformidade, não veio acompanhada das provas contábeis que justificassem o erro que o contribuinte alega ter cometido. No ponto, assim se referiu a DRJ. No caso concreto, a manifestante não juntou nos autos seus registros contábeis e fiscais, acompanhados de documentação hábil para infirmar o motivo que levou a autoridade fiscal competente a não homologar a compensação ou comprovar a inclusão indevida de valores na base de cálculo, erro material na apuração do imposto e reduções de valores da base de cálculo de débito confessado em DCTF. Digo eu outra vez. No recurso voluntário, a empresa reitera que cometeu um erro, retificando a DCTF, e que os fatos estariam devidamente comprovados, na medida em que, na DIPJ, o valor considerado corretamente devido se manteve constante, sem retificações. Deve-se salientar, primeiramente, que a recorrente retificou a DCTF depois da expedição do despacho decisório. O despacho data de 4/9/2012 e a retificação da DCTF foi protocolada em 27/9/2012. Com efeito, o despacho decisório está correto, pois, à época da análise da DECOMP, o DARF pago correspondia aos valores declarados na DCTF original. No entanto, a retificação da DCTF após a expedição do despacho decisório que não homologa a compensação é procedimento aceito para o reconhecimento do crédito do contribuinte, conforme já decidiu este CARF em diversas ocasiões, por todas, veja-se o seguinte aresto, eu transcrevo aqui um caso a respeito desse entendimento. Assim, não há qualquer irregularidade no procedimento do contribuinte que busca comprovar seu direito creditório retificando a DCTF, ainda que depois de emitido o despacho decisório que não homologou a compensação por ausência de crédito. Superado esse ponto,
resta examinar se a empresa trouxe provas que possam ser consideradas suficientes para comprovar o crédito compensado a maior. O artigo 16, inciso 3, decreto 7235 de 72, é exato em estabelecer que no processo contencioso tributário, as provas devem ser juntadas com a impugnação, manifestação de inconformidade para o processo de compensação, ficando precluso o direito de fazê-lo em outro momento processual, salvo as exceções do parágrafo 4º do referido dispositivo, que não vem ao caso. E aqui eu transcrevo o artigo 16 e o parágrafo 4º. Este conselheiro, no entanto, tem pautado os votos de sua relatoria e participação nos julgamentos com a premissa de que o caso poderá recomendar que se interprete a norma transcrita à luz da verdade material. Isto é, se o contribuinte trouxer com o recurso de certeza do seu crédito, é possível apreciar se a documentação a respeito do registro que este entendimento não é uniforme nesta turma julgadora, em que se defendem interpretações diversas para este ponto. No presente caso, observa-se que a decisão recorrida fundamentou-se na falta de escrituração contábil que justificasse o erro que a empresa alega ter cometido. A decisão da DRJ prestigiou a verdade material alegada pela empresa como matéria de defesa. Isso porque a indicação dos valores devidos na DIPJ, por si só, não é capaz de comprovar a veracidade acerca desses valores, se houver divergência com os valores confessados em DCTF. Note-se que a divergência em questão é exatamente a controvérsia dos autos. Considerando tratar-se de processo contencioso de compensação, é ônus da empresa comprovar com escrituração contábil o equívoco que eventualmente tenha cometido. Ocorre que, com o recurso voluntário, a recorrente não trouxe nenhuma prova que corroborasse suas alegações, insistindo na tese de que a DIPJ estava correta e deveria prevalecer como prova justificar o erro cometido na DCTF original. No entanto, conforme demonstrado, era necessário prova contábil sobre os valores realmente devidos. Diante do exposto, conheço do recurso e voto em negar provimento. Então, o relator está votando por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém tem algum questionamento? Ricardo. Presidente, essa é a linha que a turma vem adotando, mas em casos como esse, eu já até anunciei aqui que provavelmente, a partir do ano calendário que a ECD se tornou obrigatória, eu vou rever essa posição, porque eu entendo que a Receita vai ter a questão dos registros contábeis, né? O próprio patrono aí já anunciou que, poxa, o que eu vou trazer toda a minha contabilidade, o COP, o acordo recorrido também não diz quais registros contábeis, hein? É meio que lógico que seriam os registros contábeis ali da apuração, do imposto que foi apurado, né? Apesar de DIPJ já ter essa informação, a contabilidade é efetivamente o meio pelo qual a apuração é efetuada e onde a gente tem que se fiar para fazer a apuração do imposto. Mas, futuramente, em breve, né, a partir, porque estou vendo aqui que o ano calendário ainda não era obrigatória a ECD, eu acredito que a gente vai ter que rever essa posição. Eu acompanho o relator. Ok. Gustavo. Vou fazer duas observações rápidas, só para não parecer que a gente está sendo incoerente. Eu, particularmente, não estou sendo incoerente com o que eu falei ontem. Apesar da DIPJ apresentada aqui dizer não ser retificadora, o contribuinte fala na manifestação de conformidade que ela não que essa informação não constava da DIPJ original. Então, aqui eu não vou aplicar o parecer, daquela observação que eu fiz quanto ao parecer 2 de 2015. Mais que isso, a empresa estava sujeita à apuração trimestral e ela afirma aqui que seria apurado segundo balancete. Então, assim, seria quando menos necessária a exibição desse documento para entender o que aconteceu. E, por fim, a gente volta naquela questão. Eu errei. Preciso trazer prova? Tá. Eu concordo com o Ricardo. Se for obrigatória a apresentação de escrituração contábil, fiscal, eletrônica,
eu acho suficiente, essa prova está com físico. O problema é, o que eu errei? Me justifica o motivo, qual foi o erro, onde eu errei, qual despesa que eu não lancei ou deixei de considerar, ou então aqui eu pura e simplesmente fiz um cálculo errado, fiz um cálculo pela receita bruta e era balancete de suspensão. Eu não sei o motivo do erro. E o RESP, ao qual estamos sujeitos por força do regimento interno, diz claramente, é obrigação do contribuinte demonstrar o erro, não é só comprovar, é demonstrar, é dizer qual é o erro. Então, concordo com o relator e acompanho. Ok. André? Era exatamente o que eu ia comentar. O contribuinte, ele não apontou qual foi o erro que foi cometido. E a DIPJ, ela é um demonstrativo. Não tem como se chegar a uma conclusão de que foi realmente um erro ou o que aconteceu, sem ter documentos que embasem essa alegação. Eu acompanho o relator. Ok, Flávio. Presidente, na mesma linha que o Ricardo colocou, está me sensibilizando essa questão da documentação contábil ser eletrônica e está de posse da fiscalização, né? Enfim, não é um documento que está de posse só do contribuinte, que ele deveria trazer. Mas também, alinhando ao que a gente já tem julgado nos últimos casos, não tem como produzir essa prova que, nesse momento, o contribuinte tinha que ter apontado o erro, como o André colocou, o Gustavo colocou, trazido um mínimo de esforço probatório, acho que o termo que eu tenho usado é esse nos meus votos, para a gente, se fosse o caso, inclusive, baixar em diligência. Nesse caso, não houve. A simples alegação que a DPJ está correta, para mim, não é suficiente para dar um cheiro desse direito creditório. Então, com essas colocações, e vou também, da mesma forma que o Ricardo refletir aqui com relação à obrigação, a documentação contábil eletrônica, né, a partir da ECD, vou começar a refletir para os casos, mas a gente pega muito caso antigo. Então, nesse caso aqui, não. Nesse caso, eu vou acompanhar o relator, mas vou me reservar o direito de refletir melhor para casos novos, de anos calendários mais próximos. Mas eu acompanho o relator. Obrigado. Marcelo. Eu acompanho o relator, rapidamente, né, o ônus, no caso de comprovar, não só comprovar e demonstrar ou indicar onde foi o erro, como falou o Gustavo, né, muito bem, do credor, né, do suposto credor, né, no caso do detentor do direito creditório. Se ele alega que tem um direito creditório, não se pode transportar esse ônus de comprovar para o devedor, suposto devedor, né, de quem detém irregularmente esse débito, né. Bom, eu volto com o relator e não quero me adiantar muito sobre essa questão futura aí da ECD. Ok. Fabiana. Bom, eu estou de acordo com o que os colegas mencionaram. Eu acho que já julgamos casos de ECD meu, inclusive eu me lembro em que, eu não me lembro detalhes do caso, mas em que o próprio contribuinte afirmou, olha, essas informações já estão com a Receita. Então, a Receita teria que analisar, né, se tem acesso, mas não me parece que seja o caso aqui. Eu concordo com os colegas, a DIPJ é uma declaração unilateral. Ela sozinha não faz prova, e o próprio parecer menciona, ok, pode retificar a DCTF, mas o erro tem que ser demonstrado e comprovado. Então, aqui me parece que não tem qualquer prova, de modo que eu acompanho o relator. Ok, obrigado. Eu também acompanho o relator, né, eu acho importante essa colocação aí, esse tema que foi suscitado aí pelo Ricardo, né, realmente no futuro a gente pode vir a se debater com isso aí, mas também fazendo o cotejo aí com essas outras observações que foram colocadas, né. É necessário, por exemplo, se a gente adotasse essa linha, que o contribuinte apontasse exatamente o que o auditor precisaria olhar na ECD que já estava em seu poder, né. Ele não podia simplesmente, não, eu errei, descubra aí na minha ECD que já está no seu poder, em que foi que eu errei né, então, assim, seria necessário que ele apontasse exatamente, eu errei porque a conta tal, né, não considerei essa despesa, não considerei erradamente essa receita, então, assim, é algo que realmente precisa ser levado em conta.
Então, bom, nesse caso, acordam os membros do colegiado, então, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. E essa decisão, por ser um processo paradigma, ela se aplica, então, também ao item 60 da pauta. E, doutor Henrique? Muito obrigado, conselheiros. Obrigado. Temos um outro pedido de sustentação oral em relação ao item 63, recorrente a fertilizantes Tocantins, é um processo paradigma dos itens 64 e 65. Eu peço o apoio para solicitar a entrada da patrona, doutora Rosimeire. O relator também é o conselheiro Cleuso. Paulo, nesse caso eu estou com diligência, então seria bom, né, avisar o patrono daquele procedimento. Itens 63 a 65 da pauta. Só queria comentar sobre o processo será julgado agora, por favor. Na DRJ, os processos que tinham ECD, eu, enquanto relatora, já analisava ECD. Esses casos daqui, a gente fazia isso, espaço padrão de explicação. Patrão convocado, presidente. Obrigado, Zé. Aproveitando que a patrona está entrando ainda, em relação a esses relatórios desses processos paradigmas, eu vi que você está seguindo aquela linha, né, bem sucinta, até do modelo que nos foi passado. Mas eu acho que seria interessante você, pelo menos, identificar o crédito ou o período, alguma coisa desse tipo, que eles podem usar uma mala direta para fazer a substituição, entendeu? Assim, uma variável, né, ou duas variáveis no máximo, alguma coisa desse tipo, não é problema para eles, que eles fazem uma mala direta. O que eles não querem é aquilo, transcrever relatório, né, transcrever, encher de números, encher de dados, porque aí precisaria criar muitas variáveis. Mas uma ou outra variável para identificar o crédito é possível e até aconselhável, né, que se faça. Paulo, eu não entendo. Rapidinho. No fundo, eu não entendo por que o relatório não deve ter nada, ou poderia ter o mínimo, como você falou, e no voto pode ter. Qual é a diferença? É o seguinte, esse relatório daqui, eles replicam para os processos repetitivos. E o voto também, não? Não, vamos lá, eles replicam para o processo repetitivo, então, assim, ele descreveria o que estava lá no processo repetitivo. Então, assim, se ele identificar com muitos aspectos desse processo, eles não replicam na íntegra, assim, eles não copiam e colam, eles usam como modelo, né? Então, assim, se ele fornecer muitos detalhes aqui, eles vão ter que adaptar todos esses detalhes para os outros processos. No caso do voto, não. O voto, eles transcrevem na íntegra o que a gente decidiu aqui, se aplica lá, independentemente de serem os mesmos valores ou não, os mesmos períodos ou não, o mesmo tributo ou não. Mas a decisão total, ela é transcrita para o voto. Entendeu? E se adota... Eles alteram os dados referentes a este processo? No voto, sim. Eles vão fazendo detalhe. Eles separam o trabalho do relatório do trabalho do voto. Isso, são formas distintas, né? Eles não simplesmente pegam esse modelo e adequam ao outro, não. Eles fazem a adequação para o relatório e, em relação ao voto, eles copiam a nossa decisão. E dizem que essa decisão daqui se aplica a outro processo com as suas devidas adequações, com as suas particularidades. É por isso que no relatório a gente pode fazer algum tipo de indicação e eles usam uma mala direta, né?
para substituir. Presidente, eu sigo aí a orientação que me foi passada há muito tempo atrás pelo Matosinho. Eu faço o relatório normal e depois saio suprimindo toda a citação, data e valores. Só isso. Aí o mínimo, assim, pelo menos alguma indicação, né, em relação a... sim, mas, por exemplo, a IRPJ do primeiro período e tal, isso mantém isso, mas datas, valores, eu só coloco em vermelho para lembrar, para fazer o voto, e depois eu suprimo tudo. E aí, quanto a isso, pelo menos, nunca tive reclamações da turma dos especialistas que mexem com isso, não. Acho que dá. Eles podem criar variáveis, né, para substituir isso. Eu, particularmente... verifica a patrona... Está entrando. Obrigado. Bom dia, doutora Rosemary. Bom dia. Você ia falar alguma coisa, Flávia? Não, era sobre esse assunto, depois a gente conversa. Vamos lá. Tá, ok. Então, nós vamos fazer o julgamento agora dos itens 63, um processo paradigma dos itens 64 e 65 da pauta, né, recorrente a Fertilizantes Tocantins S.A. e o relator conselheiro Cleudio. Ele vai fazer a leitura do relatório, e aí nesse caso aqui, doutora, o relator já adiantou que ele está trazendo uma proposta de realização de diligência, conversão do julgamento em diligência. E aí nesses casos em que há a proposta do relator pela diligência e que há a solicitação de sustentação oral, nós temos adotado um procedimento um pouco inverso. O relator tem lido a sua proposta, e aí, se houver divergência na turma, ou se a senhora tiver alguma colocação a fazer, aí sim eu abriria a palavra para a senhora para fazer a sustentação oral. Pode ser adotado esse procedimento? Sim, para mim não tem problema. Não. Ok, então ele vai fazer a leitura e, eventualmente, a senhora faz alguma intervenção, ou o agente, né, se houver divergência do colegiado, aí eu abro para a senhora fazer a sustentação oral. Ok. Uma palavra, Cleudio. Obrigado, presidente, outra vez. Eu peço só para o seu microfone desligado. Bom, aqui trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão do DRJ, que manteve despacho decisório, o qual não homologou perder compra transmitida pela empresa indicada. Em suma, o despacho decisório não homologou a compensação por entender que o DARF referente ao PERDECOMP estava alocado para pagamento de crédito tributário devido, não havendo crédito para ser aproveitado mediante compensação. A empresa ingressou com manifestação de inconformidade, sustentando que o crédito subsistia, pois teria se equivocado no preenchimento da CTF original, em que constou o valor de IRPJ a mais do que o efetivamente devido. Para corrigir o erro, retificou a DCTF com o valor que alegou ser o correto. Em sua decisão, a DRJ considerou improcedente a manifestação de inconformidade, pois não veio acompanhada dos documentos contábeis comprobatórios do mencionado equívoco. A recorrente interpôs recurso voluntário, apresentando diversas alegações, reiterando, no entanto, que errou no preenchimento da DCTF, mas corrigiu o erro mediante retificação da declaração. É o relatório. Bom, o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. A recorrente não alegou preliminares, podendo o recurso ser apreciado diretamente no mérito. Por se tratar de processo paradigma, o relatório se limitou a expor genericamente os fatos. No entanto, a decisão recorrida resumiu com precisão detalhes do processo que são importantes ser conhecidos para a solução que ora se propõe. Assim, transcreva a seguir a íntegra do relatório da DRJ. Tratam os autos de análise de DECOMP, por intermédio da qual o contribuinte compensou débitos de IRPJ referentes ao terceiro trimestre de 2014, com suposto crédito de pagamento indevido a maior de mesmo tributo referente ao primeiro trimestre de 2013, Código de Receita 0220, no valor original de R$ 88.165, na data de transmissão, decorrente de DARF de mesmo valor, sendo R$ 81.938 de principal e R$ 5.407 de multa de mora e R$ 819 de juros de mora. Arrecadado 5 de conforme declarado, o contribuinte utilizou todo o crédito na compensação. Como resultado da análise, foi proferido despacho decisório que decidiu por não homologar compensações declaradas em virtude da inexistência do crédito.
Consoante fundamentação da decisão, o valor recolhido foi integralmente alocado ao débito de mesmo período de apuração confessado em DCTF, razão pela qual não restou resíduo a restituir ou compensar. Cientificado da decisão por via postal em 15/6/2015, conforme cópia do aviso de AR, folhas tais, em 14/7/2015, o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade às folhas tais, instruída com os documentos de folhas, onde argumenta que, item 1, não apurou o saldo a pagar de RPJ relativo ao primeiro trimestre de 2013, haja vista a dedução no encerramento do período de incentivo fiscal de isenção / redução, SUDAM e SUDENE, e de imposto sobre a renda retido na fonte. 2. A inexistência de saldo a pagar resta comprovada com o livro de apuração do lucro real, LALUR, em anexo. E 3, por um equívoco, promoveu o recolhimento de RPJ de R$ 245.814 em 3 cotas, e confessou tal montante em DCTF. 4. A DCTF preenchida incorretamente foi retificada. E 5. Comprovada a certeza e liquidez do crédito devida à homologação da compensação em respeito à verdade material. 6. Requer o reconhecimento do direito creditório, a homologação da compensação, e, se necessário, a realização de diligência para verificação do equívoco cometido e confirmação do crédito. Digo eu, outra vez. Conforme se observa, a controvérsia se refere ao alegado pagamento indevido de IRPJ, referente ao primeiro trimestre de 2013, teria gerado um crédito de R$ 88.165,40. Registre-se primeiramente, embora a decisão recorrida se refira à IR-fonte, as defesas da empresa não impugnaram essa parte da formação do suposto crédito, razão pela qual a presente análise se deterá ao alegado incentivo fiscal. A verdade é que a empresa até menciona, mas como não traz provas referentes ao IR-fonte, eu estou me atendo apenas ao ponto que ela debate no recurso voluntário. De acordo com as defesas da empresa, a origem do crédito decorreria de incentivo fiscal de atividades desenvolvidas pela empresa nas áreas da SUDAM e SUDENE, que dariam direito à recorrente de reduzir percentual do lucro tributável no período. Essa redução daria direito à empresa a não recolher IRPJ no primeiro trimestre de 2013. No entanto, o imposto respectivo foi confessado e pago sem a redução que a empresa alega fazer jus. Assim, retificou a DCTF e transmitiu o PERDECOMP para a compensação do mencionado crédito. A compensação não foi homologada porque, conforme se viu, o DARF referente ao pagamento de IRPJ foi alocado para tributo confessado e, portanto, devido, não havendo crédito para ser aproveitado. A DRJ manteve o despacho decisório, entendendo que a recorrente não comprovou contabilmente, com a manifestação de conformidade, a existência do crédito, não sendo suficiente os documentos até então juntados, quais sejam o LALUR e DCTFs originais e retificadora. No ponto, veja-se a decisão da DRJ. Na espécie, a prova apresentada pelo contribuinte para demonstrar o erro no recolhimento e no preenchimento da DCTF foi o LALUR. Contudo, tal livro serve apenas para comprovar a apuração da base de cálculo do tributo, mas não a apuração do saldo de imposto a pagar. Não há nos autos demonstração do cálculo do saldo do tributo a pagar, como também não foram juntados os registros contábeis e os documentos em que estes se basearam, necessários para comprovar as deduções do imposto devido alegadas pelo contribuinte. Digo eu, outra vez, no recurso voluntário, a empresa se insurge contra a decisão, praticamente reiterando as razões da manifestação de inconformidade. Alerta que as demonstrações contábeis poderiam ser vistas pela administração tributária por meio de ECD transmitido. Seja como for, juntou com o recurso a DARF recolhida, balancete do período e a DIPJ. O artigo 16.3 do Decreto 7235/72 é exato em estabelecer que no processo contencioso tributário as provas devem ser juntadas com a impugnação, manifestação de inconformidade para o processo de compensação, ficando precluso o direito de fazê-lo em outro momento processual, salvo as exceções do parágrafo 4º
do referido dispositivo, que não vem ao caso. E aqui eu transcrevo o artigo 16 e o parágrafo 4º do artigo 16 do decreto 7235. Este conselheiro, no entanto, tem pautado os votos de sua relatoria e participação nos julgamentos com a premissa de que o caso concreto poderá recomendar que se interprete a norma transcrita à luz da verdade material, isto é, se o contribuinte trouxer como recurso voluntário provas que atestem a liquidez e certeza do seu crédito, é possível apreciar-se a documentação a despeito de não ter instruído o processo na fase adequada. Registro que este entendimento não é uniforme nesta turma julgada, em que se defendem interpretações diversas para este ponto. No presente caso, observa-se que a empresa se esforça para comprovar seu direito creditório, invocando a verdade material como princípio orientador desse direito de comprovação. Assim, juntou um mínimo de prova contábil para demonstrar que pagou indevidamente parte do IRPJ devido. Dessa forma, entendo que o julgamento do processo deve ser convertido em diligência para que a unidade de origem analise a documentação juntada como recurso voluntário, sem prejuízo da anexação de outros documentos que possam corroborar em maior grau a aplicação da verdade material. Diante do exposto, com fundamento no artigo 18 do Decreto 7235 de 72, propõe a conversão do julgamento em diligência para que a unidade exatora adote as seguintes providências. Item A. Intime a empresa para trazer aos autos os livros Razão e Diário de todo o primeiro trimestre de 2013 e os documentos comprobatórios do deferimento do incentivo fiscal Sudam-Sudene. Analise a documentação já anexada com o recurso voluntário e os documentos do item A, eventualmente trazidos, e emita parecer conclusivo se o crédito efetivamente se confirma. Conceda o prazo de 30 dias para a empresa se manifestar sobre o resultado da diligência, com ou sem manifestação da recorrente, encaminhe os autos para este CARF para a continuidade do julgamento. Nessa proposta, presidente. O relator, então, está propondo a conversão do julgamento em diligência. É que só uma questão, é que você fala aí no item A, intima a empresa para trazer aos autos o livro Razão e Diário, mas, na verdade, a empresa alegou que ela apresentou ECD. É verdade. Então, analisar ECD. Essas informações já estão em poder da Receita. Bem observado, Paulo. Eu vou alterar aqui, né, para analisar a documentação contábil, né, dela, na ECD, né. Doutora Rosimeire, a senhora tem alguma manifestação em relação à proposta do relator e conversão do julgamento em diligência? Não, eu concordo, sim, com essa diligência. Ok. Presidente, tem alguma coisa? Eu não sei se... Não, deixa que eu falo no meu voto. É porque, vamos lá, só a contabilidade não é suficiente. Eu não localizei nos autos da IPJ. Tá, tudo bem. Não, mas aí a gente já seria a questão dos quesitos aí, né? Está anexado ao voluntário. Não. Eu catei aqui e não achei, não. Eu acho que é o último documento do voluntário. Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, não, tá. Beleza. Ricardo, você é um homem do futuro, Ricardo. Você falou tô falando isso, doutora, porque no julgamento anterior ele falou em relação a essa possibilidade de ECD. O momento está chegando a hora da gente começar a discutir. Ricardo, você vaticinou e... Você profetizou, Ricardo. Então, vamos lá. Alguém quer discutir alguma coisa? A gente pode partir para o voto. Eu queria discutir só algumas coisinhas aqui. Tá, porque eu não entendi muito bem porque o Cléucio... Porque, pelo que eu estou entendendo, a apuração original do contribuinte tinha um imposto a pagar. Apuração eu não sei, mas o DCTF dele, né? DCTF dele. E ele pagou, né, o seu DARF com base nisso. Aí depois ele alega, olha, eu, na verdade, na minha apuração, não tenho imposto a pagar porque eu tenho redução por incentivo fiscal e fonte. E aí, acho que em algum momento, vi o Cléucio falar que, bom, fonte eu deixei para lá porque não era objeto da discussão, mas o incentivo fiscal era objeto da discussão? Por que você só se apegou ao fonte, ao incentivo fiscal? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, aí talvez até o Paulo, que conhece melhor esse negócio de incentivos fiscais no Sudene lá,
É isso mesmo? Pedir o documento comprobatório do deferimento do incentivo fiscal, isso não é meio que automático, não tem aqueles requisitos do PER. Só queria que, mais ou menos, isso daí ficasse um pouco melhor esclarecido. Ricardo, sobre a primeira questão, é a seguinte, no voluntário, a empresa se insurge contra a decisão da DRJ somente com relação à parte do incentivo fiscal. Tanto é que ela não traz nenhum documento referente ao imposto retido na fonte. Agora, sobre essa questão aí do deferimento, a prova do deferimento do incentivo fiscal, bom, eu estou disposto a ouvir os colegas, se acharem que é desnecessária essa comprovação, não tem nenhum problema em retirar isso do item da diligência. Não, eu acho relevante. Mas eu ainda não localizei o incentivo aqui no DPJ. E, além disso, se eu bem me lembro, depende de alguns requisitos que você tem que apresentar alguns documentos, me parece, ao próprio órgão, né? Mas a gente não está inovando aqui, a querer agora que ele vá apresentar a prova da existência, porque a unidade de origem simplesmente falou, olha, não bateu o cara crachá ali, né? Não tem, você não tem crédito. Agora, ele identificou, entendeu? Eu acho assim, não devolve a DRJ também não exigiu isso, né? Eles verificarem se o crédito está correto, né? Mas aí, se eles quiserem questionar tanto o incentivo fiscal quanto o fonte, que me parece que também seria cabível, aí é a unidade de origem, não sei. Mas a questão, o problema da DRJ, ela foi muito genérica, de novo, né? Ela poderia ter indagado isso, e ela não indagou, ela simplesmente você não trouxe sua escrituração contábil, ponto final. Deixa eu tentar falar alguma coisa em relação a esse incentivo, né? O incentivo funciona assim, o contribuinte apresenta, faz o seu pedido a Sudene ou a Sudan, né? Aqui o caso é Sudan, aí eles analisam se preenche os requisitos lá e emitem um laudo, né? Constitutivo. E aí a empresa dá entrada na Receita Federal com esse laudo, pedindo o reconhecimento da isenção ou da redução, e sai um ato da Receita em relação a esse pedido que ela manifesta. Tá? Em relação ao caso aqui especificamente, no parágrafo 15, que eu acho que foi o parágrafo que o Cleucio transcreveu, eles falam lá na parte final, né? Não há nos autos demonstração do saldo de tributo a pagar, bem como também não foram juntados os registros contábeis e os documentos em que estes se basearam, necessários para comprovar as deduções do imposto devido alegadas pela contribuinte, 2 pontos, dedução de incentivo fiscal de isenção / redução Sudene e Sudan e RRF. Então, assim, por mais que tenha sido genérico ou sucinto de algum modo, né, não tem indicado exatamente trazer o laudo, trazer o reconhecimento, alguma coisa desse tipo, fazer prova do reconhecimento, alguma coisa desse tipo, mas eu acho que a matéria está em discussão, né? Acho que caberia a discussão a respeito disso daí. E aí, Paulo, se me permite uma complementação, eu acho que se não tiver a prova do referimento do incentivo, já mata a questão. Sim. Podemos ir. Mas nesse mesmo ponto está falando do fonte também, hein? Sim, sim. Presidente, peraí, eu tenho só botar mais uma coisa aqui. A DIPJ do contribuinte está aqui, beleza. Ele não, vamos lá, cálculo da isenção e redução do imposto, ficha 10, Sudan, Sudene, zerado. Gustavo, tem na ficha 12, na folha 69, tem uma isenção e redução do imposto, linha 14. Tá, mas não é isso, é lucro da exploração. Sudan e Sudene está zerado. Mas, Gustavo, eu acho que tem, sim, alguma coisa. Eu vou dar uma olhada aqui na DIPJ de novo. Eu estou olhando. O primeiro trimestre, ele tem lucro de exploração, ele tem uma redução de 75%. Ele está alegando que o que fez com que ele não pagasse no primeiro trimestre foi incentivo da Sudan / Sudene. E aqui na DIPJ, linha 11 da ficha 10, relativo ao primeiro trimestre, está zerado. Mas eu acho que tem erro de... Não, mas ele não alegou isso, aí, desculpa.
Eu não vou entrar nessa Ele informa em algum momento da IPJ, eu vou dar uma olhada aqui. É só o primeiro trimestre. Você entende qual é a folha que você está falando, Gustavo? Folha 53? Ficha 10. Mas eu não estou achando. Ficha 10, linha 11, é isso que você está falando? Isso, primeiro não, trimestre. mas é porque esse daí é específico. É lucro da exploração de projeto industrial ou agrícola. O dele vai estar lá na frente. E tem linha 46. É isso aí. É lá na... Lucro da exploração da atividade com redução de 75%. Mas não é isso que ele está alegando. Não é lucro da exploração. Ele está alegando que ele não pagou por causa do incentivo da Sudan. Sim, é isso aí. O benefício é redução de 75%. Esse é o benefício padrão. Cara, o lucro de exploração é outra coisa. Não, o incentivo da SUDEM e da Sudan, ele é embasado no lucro da exploração. Você precisa calcular o lucro da exploração, e aí depois você leva lá para a ficha 12, ficha 12A, está lá na linha 14, isenção e redução do imposto. Que é justamente os 663, alguma coisa, não sei se bate lá. 663,944, bateu exatamente. A linha 10 com a linha 12. Tá beleza. E aí lá na frente ele deve, inclusive, detalhar isso daí, o ato. Deixa eu ver se... Qual é a ficha mesmo, Paulo? É a ficha 10, é onde ele calcula o lucro da exploração e demonstra... Mas tem uma que ele menciona o incentivo. Essa que eu estou procurando. A ficha 28... Ficha 28 ele detalha. Segundo ele, teria 3 benefícios. 28, teria um laudo de 2005, que valeria até 2015, teria um de 2011, que valeria até 2020, e teria um de 2013, que valeria até 2022. Daí até essa análise aí. Eu não estou localizando agora, mas aqui. Sim, cheguei aqui. Ele trazer isso, né? Sim. Tem que comprovar que houve esse deferimento pela Receita, né, desses benefícios aí. Reconhecimento pela Receita. Até porque, assim, precisa ser analisado, né, até porque esses benefícios, eles são assim, por exemplo, até 10 mil, digamos que seja por unidades, né, até 10 mil unidades, então o contribuinte vai gozar desse benefício 75. Então, quer dizer, se ele passar desses 10 mil, ele não teria esse benefício. Aí ele consegue outro, né, no caso ele tem 3. Aí vai de 10 a 20 mil. Aí depois ele consegue outro, que vai de 20 mil a 30 mil. Então, assim, há uma análise mais detalhada em relação a isso daí, né? Não é uma coisa tão direta. Entendi. Mas, assim, isso daí o contribuinte deveria ter trazido, né? A comprovação de que teve esse laudo constitutivo, de que teve o reconhecimento pela Receita Federal. Agora tem o outro lado, que é a ECD de fato está imposta da Receita Federal. Podemos votar? Eu entro naquela história, né, Paulinho? Ele deveria ter trazido, mas ele não foi instado a trazer, né? Não foi, pela DRJ. Não expressamente, mas... Não trouxe. Ela trouxe para trazer o assentamento contábil, né? Ok. Todos estão tranquilos para votar? Ricardo. Eu acompanho o pedido de diligência. Tá, e tem alguma... Depois questão do quesito, se a diligência for aprovada, a gente arredonda aí. Gustavo. Em relação aos quesitos, eu sugiro realmente que seja mais específico em relação à solicitação dos documentos comprobatórios, particularmente os laudos, que dá uma ficha 28. Eu acho que pode colocar um quesito assim: instar o contribuinte a trazer os laudos mencionados na ficha 28 da IPJ. Que aí fica mais claro, e submetê-los ao crivo do fisco. Quanto a mais, eu concordo. Ok. André?
A minha tendência seria até negar provimento por ele não ter comprovado esses benefícios, né? De maneira genérica, a DRJ observou isso. Só que tem um outro lado, como o presidente bem apontou, tinha o LALUR, ele trouxe o LALUR junto com a manifestação de conformidade, teria condições de ver no SED a contabilidade do contribuinte, para ver se realmente qual que é o valor que teria sido apurado naquele período. Aí tem esse ponto. Por um lado, a parte contábil da apuração daria para ter sido olhada na própria Receita Federal pela DRJ. Por outro lado, essa questão do benefício não ficou muito bem comprovada, apesar de nada IPJ ele ter declarado de maneira correta. Então, em função desses indícios, eu acompanho o relator pela diligência. Ok. Flávio. Presidente, eu acompanho o relator pelo propósito de diligência. Marcelo? Uma vez que ele trouxe lá na manifestação de conformidade um início de prova, né, tal, tem uma verossimilhança, também acompanho o relator nesse caso. Fabiana? Também acompanho o relator. Eu também vou acompanhar o relator, né? Eu acho assim que se não fosse SCD, né, eu acho que eu penso como a Andrea também, seria o caso de negar provimento, porque há um elemento muito importante aqui, que é essa questão da comprovação do benefício fiscal, né, que é o que ele alega que levou aí. Então, provavelmente, ele fez a primeira apuração na DCTF desconsiderando esse benefício e depois considerou, né, mas assim, a DPJ é uma DPJ original, de fato, já está considerado lá, não há imposto a pagar, né, então, e a Receita tinha SED, tinha essa DPJ já informando isso daí, então, acho que nesse caso realmente dá para converter em diligência. E aí eu queria só arredondar com vocês a questão dos quesitos. Em relação a esse primeiro item, já não vai ser intimar a apresentar os livros Razão e Diário, né, Cleucio? Vai ser intimar trazer os documentos comprobatórios da concessão e do reconhecimento pela Receita Federal, né? Eu acho que tem que ter as duas coisas, a concessão pela Sudan e do reconhecimento pela Receita Federal. Scholterak. Qual é a sua proposta? Da concessão e do deferimento, né? Concessão pela Sudan, né? E o reconhecimento. Pode ser mais específico, presidente? Eu trazer os laudos mencionados na ficha 28 da DIPJ? Pode ser, sim. A gente restringiria, né? Porque acontece muito do contribuinte errar, colocar coisa que já está vencida, colocar coisa que esquecer de colocar outro, né? Pode ser que esteja certinho aí, mas... Entendi. O ônus da prova é dele. Se ele não trouxer documento que comprove, pelo amor de Deus, né? Pedir pro devedor, pô, comprovar é complicado. Bom, então, o que eu deixei aqui, ficou assim, item A, né? Analise os registros contábeis transmitidos pela ECD de todo o primeiro trimestre de 2013 e os documentos, aí tem que intimar, né? Aí o fiscal vai lhe matar, Cleucio. Não, mas aí... você fala da ECD? Oi? Não, eu fui analisar todo a ECD, né? Eu acho que assim, seria primeiramente, intimar o contribuinte a apresentar essas comprovações aí do benefício fiscal, né? E, à luz da ECD, né, verificar a veracidade da apuração realizada nas fichas 10 e 12 da DIPJ, né? Tá. Da ECD e do LALU, né? Apresentado. Porque se você colocar dessa forma, o fiscal teria que fazer uma auditoria geral na contabilidade dele.
Ele vai precisar olhar lá, ó, a ECD está batendo com o que está aqui ou não, né? E aí sim, ele vai ter a liberdade, claro, para averiguar qualquer diferença. Bom, então vai ficar por unanimidade de votos. Eu afino depois aqui, tá bom, mas... Tranquilo, você pode me passar também, se quiser, eu lhe ajudo aí. Por unanimidade de votos, resolvem os membros do colegiado converter o julgamento em diligência nos termos do voto do relator. E aí esse resultado ele vai se aplicar também aos itens 64 e 65 da pauta. Ok, doutora Rosemary? Obrigado. Ok, sem problema. Obrigada. Bom dia. Só colocar a observação. Acho que a doutora Rosemary ficou na sala. É isso, sim. Tem que Está pedir aparecendo para vocês ainda? Saiu. Saiu. Não viu, Saiu. Querem fazer o intervalinho antes da gente... Tá bem como nunca antes, hein, Paulo? Marcelo chegou para dar sorte, mas tá bem adiantada a coisa aqui. 10 horas. 5 minutinhos. 2 processos. Eu acho que só falta mais... Tem um do, não, tem dois, né? aí, tem um do Ricardo, Star, não sei o quê. Só falta o Start, eu acho, não é isso? Não, tem província. Meu. Tem o do Ricardo, do Gustavo, que ele falou que é meio encrencado. Então vamos fazer um intervalinho de 5 minutos, pedir ao Isaías para suspender a gravação. Tá.